Incetec, Núcleo Poços de Caldas, tem um em cada campus, espaço do IFSU de Minas para transformar ideias em projetos e negócios, da pré-incubação até a graduação. O que você encontra? Mentorias, oficinas, apoio técnico gerencial, conexão com parceiros, uso de laboratórios e coworking. Garanto a vocês que se esse pessoal tivesse aqui, tivesse participado de mais vezes ou tivéssemos essa iniciativa, seria diferente o status e a fala deles. Por experiência, eu já fiz essa mesma palestra com outros materiais em outros institutos e é unânime. Nossa, eu queria voltar para a escola. Eu falo, volte numa pós-graduação, volte como professor, volte como... Ou seja, então, aqui já falaram de mim, né? Eu gosto muito de mão na massa. Não cozinho, mas eu faço projeto com o EUT, Inteligência Artificial, TineML, sempre com aplicação prática. Pessoal, sempre que você fizer um projeto, desenvolva a tua visão de ser prática, de ser funcional. Projeto teórico é meio complicado. E uma coisa que eu sempre faço, você perguntar para o ChatGPT, fale sobre Walter Augusto Varela, vocês vão se surpreender. Algumas coisas ele fala que eu tenho esse métier, resolver problemas. Se você pensar bem, comece a publicar coisas interessantes no teu LinkedIn, no teu Instagram, enfim, nas mídias sociais, e depois experimenta fazer essa pergunta, quem é você para uma inteligência artificial? Os entrevistadores fazem isso, tá? Muito bem. Seguindo, o que nós vamos falar hoje, de forma muito rápida, é uma oportunidade para inovar. Você está afim? É uma pergunta. Se eu quero inovar, pessoal, eu não posso me mexer muito em algumas situações, por exemplo essa, ok? Mas eu posso inovar, trazer a câmera até onde eu estou. Eu vou criar um controle remoto agora, não vou fazer isso agora, e eu vou fazer com que a câmera me siga. Então eu tenho mais liberdade. É uma inovação, não vou fazer agora. E aí, pessoal, olha esse slide e onde está a diferença? Muitas pessoas olham, eu não queria fazer isso, a lâmpada apagada. Lâmpada apagada ninguém vê, e quem vê vai lá e troca a lâmpada. Quando você coloca uma energia, você faz com que essa lâmpada fique visível. Então, seja lâmpada acesa. Qual é a ideia? O que o Núcleo Incubador busca? Projetos inovadores. Não é qualquer coisa, é projetos inovadores que tenham potencial para se tornar um negócio sustentável. Não é um cursinho que será ministrado para os que passarem no edital. É algo para transformação. Fases do processo, não vou falar muito sobre isso. A primeira fase é submissão, onde será feita uma análise da proposta de negócio. E a fase 2, apresentação, defesa oral do projeto. Mas, Walter, eu tenho vergonha de falar em público. Pega a vergonha, guarda ela bem trancada e vai em frente. Não esquece isso. Todos nós somos tímidos. Mas quando o holofote é colocado sobre você, relaxa, o holofote já está. Você só tem que fazer a tua parte, porque brilhar, o holofote vai fazer isso por você. Segue isso. Bom, mas precisa de alguma regra. Então, uma regra é você apresentar de forma consciente. Então, tem uma metodologia, o BMC, Business Model Canvas, uma ferramenta visual para organizar as hipóteses. Vou acelerar. Tem duas coisas importantes. Tem o lado do cliente e o lado da empresa. E nós temos que ter clareza disso. Muitas vezes eu transfiro ações para o cliente, quando na verdade eram minhas. E aí o meu negócio não prospera. O caso prático de hoje, hipotético, é um projeto. Varejo inteligente. O que é? É uma plataforma que ajuda pequenos lojistas a otimizar o estoque, usando dados de eventos da cidade para prever a demanda. Quem foi meu aluno em gestão da inovação no semestre passado, e depois linguagem R transformada em ciência de dados, vocês fizeram algumas coisas que foi exatamente isso. Pegar uma ideia, sair da tua ideia e começar a colocar de forma que alguém compre, né? Como é que nós vamos fazer isso? Gostaram do desenho? A minha empresa, fictícia. Varejo inteligente. Não é qualquer varejo, é varejo inteligente, Tiago. É varejo inteligente. Mas o que ele tem de inteligência? Vamos ver, né? Bom, varejo inteligente é uma plataforma, eu estou vendendo a ideia, inovadora, que permite aos pequenos lojistas gerenciar e otimizar seus estoques de forma mais eficiente. Essas palavras são palavras que convencem, que trazem à tona algo que pode ser uma dor daquele varejista que não consegue dizer isso do seu negócio. Através da análise de dados, a plataforma ajuda a prever a demanda, evitando excessos ou faltas de produtos. Imagine se eu tivesse uma empresa que tivesse 150 milhões de dados das pessoas do Brasil. Se essa plataforma soubesse de tudo, qual é o meu objetivo,
meu número de camisa, ou seja, soubesse tudo. E tem uma plataforma assim. E essa plataforma eu vou vender parte da usabilidade dela. Então você tem uma barbearia, como eu vi algumas coisas, eu vou vender uma parte de pessoas que moram no seu entorno, que têm interesse e gostam de se barbear. Você tem alguma outra coisa, ou seja, informação, dados. E é isso que nosso projeto vai falar. Mas como é que eu vou vender isso de forma a concorrer e receber fomento, receber investimento? Bom, utilizando dados de eventos da cidade, a plataforma ajusta as recomendações de estoque com base em padrões de demanda em tempo real. Eu não vou esperar um evento na cidade extrapolar o número de pessoas e de necessidades de consumo para eu sair correndo buscando produtos, né? Então, estratégia. Maximização de vendas, satisfação dos clientes, isso que todo mundo quer. Bom, aqui está o processo. Nós vamos começar de uma forma rápida a construir esse modelo. E é esse modelo que será avaliado pela banca examinadora para verificar se você tem condições de passar no edital ou não. E esse modelo é complexo. É que ele está pronto, mas ele é complexo. Vamos dividir em partes, né? O lado do cliente, proposta de valor. Você tem que, é sua primeira preocupação. Qual é o segmento de clientes? Definir. Pequenos e médios lojistas de Poços de Caldas. Começar é pequeno, eu ouvi falar isso. Está perto, a parte estrutural vai ser mais fácil. Depois eu vou escalar, eu vou ampliar. Segundo, então já defini. Segundo, proposta de valor. A proposta de valor que nós imaginamos é otimização do estoque com base em dados para reduzir perdas e aumentar as vendas. Opa, então todo mundo gosta, né, de ter produtos certos, vender, não ter prejuízo e sempre estar com isso. Legal, proposta de valor, mas não basta isso. Quais os canais que eu vou vender, que eu vou ofertar isso? Eu não tenho loja física, não pretendo nesse momento ter loja física. Então eu vou usar uma plataforma online. SAS é uma sigla que é software sobre serviço ou serviço sobre serviços. Normalmente SAS, a gente fala muito na área de engenharia de computação, software como serviço. Imagina, eu preciso fazer um evento. Eu não vou comprar computador, não vou comprar sistema operacional, não vou comprar software nenhum. Eu alugo. Então, a ideia, SAS, é que a nossa plataforma, para você não precisa instalar nada. Vai estar na nuvem e você consome com um computador simples ou com seu celular. Então, isso já estou dizendo para o nosso cliente que vai comprar o nosso produto, que ele não precisa gastar dinheiro em infraestrutura na sua empresa. Nem manutenção, nem nada. Isso eu vou falar depois. Legal. Como é que vai ser o relacionamento com clientes? Bom, eu começo assim. Suporte via chat e relatório de desempenho. E hoje, pessoal, suporte via chat, alguém tem que ficar fazendo isso. Tem sim, a minha IA chamada Beatriz. Quem foi meu aluno sabe da minha IA chamada Beatriz. Para que você é o chatbot. Não, é a minha Beatriz. Se você fizer algumas compras, você tem o camarada que faz lá a face dele no Instagram, ele te vende a ideia, na hora que você se cadastra, aparece uma Mônica, uma Gisela, tem um monte delas. São chatbots, mas com a percepção humana. Isso é uma dica. Tem chatbot, eu tenho suporte via chat. E outra coisa, a minha empresa é Eu, Só Eu, é o nome dela. Um dia vai ser Você S.A. ou Eu S.A. Normalmente a minha empresa tem um nome, WAVE. Wave, onda, movimento, nada disso. É Walter Augusto Varela Empreendimentos. Vou fazer construção de prédios, vou construir espaçonaves, vou construir equipamentos, enfim, é empreendimentos, tá? Ela existe aqui, tudo bem? Mas ela já existe. Legal. E quais as fontes de receita? Bom, assinatura mensal da nossa plataforma. Já notaram que o cliente pode ser qualquer tipo de negócio? Então, nesse slide, fica claro para a banca examinadora que eu tenho percepção do que eu quero fazer. Eu mostrei como eu vou fazer? Ainda não. Bom, o lado do cliente agora pensa assim, proposta de valor. O que é? Você tem que deixar muito claro, depois esse material a gente passa para vocês, define os diferentes grupos de pessoas e organizações. Tem que deixar claro para quem é. Pergunte-se, para quem estamos criando valor? Vai ter que responder isso na banca. Quais são os nossos clientes mais importantes? Pessoal, em algum momento você tem que ter uma classificação, pelo menos na tua estrutura. Qual é o teu cliente mais importante? Todos são importantes, mas qual é o cliente que te dá mais retorno? E não é só econômico. Muitas vezes eu tenho um cliente que ele não me dá um retorno econômico muito alto, mas ele me dá um retorno de prestígio e de divulgação. Isso é mensurável.
Eles são um mercado de massa ou um nicho específico? Não, um nicho é barbearia ou é um mercado de massa. Isso você tem que ter clareza. Rapidamente, qual é a proposta de valor? É otimização de estoque? O que é? Descreve o conjunto de produtos e serviços que criam valor para um segmento de clientes específico. Eu vou agora, me permitam, adaptar essa ideia. A proposta de valor, esse meu cliente ali, ele tem uma concessionária de veículos customizados. A proposta de valor vai ser, olha, nós desenvolvemos toda a plataforma, suporte. Qual é o segmento dele? É importante. Então, o meu estrutural é o mesmo, mas alguns pontos eu vou customizar, personalizar. Gente, é importante quando você tem um cenário que ele é amplo e você pode customizar. Diminui o teu custo de construção desse cenário. Qual o problema? Dor. Gente, você vai ao médico porque você gosta do médico. Tá bom. Qual é a dor? Ele te pergunta, o que você tem? Ele nem sabe. Não sabe nem teu nome. Mas você tem a expectativa que ele vai resolver a tua dor. Então, eu pergunto, qual a sua dor nesse segmento? É que o pessoal goste mais de carros customizados. Nem todo mundo gosta. Mas o nosso sistema pode dar mais visibilidade para ele, que é o cliente, o usuário do nosso sistema, e numa estratégia de marca, de publicidade e desenvolvimento, ele vai ser atendido e o cliente dele, final dele, vai começar a dizer, nossa, eu tenho um carro que é exclusivo, exclusividade. Então a dor dele, o nosso sistema pode sugerir. Quais os benefícios estamos ganhando? Bom, os benefícios, os ganhos, você vai ter aumento de visibilidade, mais carro. Se mais um carro customizado pela empresa dele circular na cidade de Poços de Caldas, pode ser que mais alguém olhe e diga, onde você fez? Só tem ele, exclusividade. Pessoal, pensa uma coisa emocional. Eu quero comprar um carro. A garota que sempre me fala sobre isso não está aqui, mas eu quero ir numa concessionária Honda e quero comprar um carro Honda, modelo tal, branco e preto. Ela não tem. Eu saio da concessionária e eu começo a ver um monte de Honda branco e preto. Repara isso. Isso é interessante, a gente precisa aproveitar isso. E o que nos diferencia dos concorrentes? Aí você tem que ter clareza. Garantir alguma coisa. Quais os canais, a gente já falou, né? Plataforma online é aquela visão geral, mas eu preciso esclarecer bem. Quais são os canais? O que é? Descreve como sua empresa se comunica e alcança seus segmentos de clientes para entregar sua proposta de valor. Então aqui eu tenho que deixar claro, quando vocês fizerem, e depois uma oficina pode ajudar, quando vocês fizerem o pitch do seu projeto, a gente pode ajudar. Não é assim, o que é? Descreve, não é isso. É você colocar ali qual é. Né? E pergunte para responder a isso. Como nossos clientes querem ser contactados? Eu vou lá na tua empresa de porta em porta. Não dá. Eu vou mandar um e-mail marketing. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Algumas empresas usam uma estratégia. Eu não testei aqui na cidade, mas eu sei que em alguns lugares funciona. Deixe seu celular com Bluetooth ligado. Entre numa loja e na hora que você chega perto da loja, a loja varre os Bluetooth ligados e te manda uma mensagem. Que bom te ver aqui. Posso te ajudar? E você fica. Aí você circula pela loja. Eu não vou falar o nome, né? Você circula pela loja e a loja percebe que você está passando em roupas masculinas. E ela te dá alguma mensagem alusiva a isso. Sensacional. Isso é uma tecnologia chamada Beacon. É uma tecnologia que as empresas usam. Nosso sistema tem isso, tá? Então, se você passar perto de um carro customizado, alguma coisa vai te ajudar e fazer a diferença. Então, eu tenho que explicar isso. Nossos canais serão físicos, lojas virtuais, site, redes sociais ou ambos? Hoje está muito em moda você começar a pensar no mercado redes sociais, mídias sociais, ter presença numa mídia social. Eu faço uma pergunta, será que o meu tipo de negócio, ele precisa de um espaço físico? Se eu for manipular, tocar na pessoa, eu não tenho saída, eu tenho que ter um espaço físico, né? E como eles integram? Eu posso ter espaço físico, posso ter espaço virtual? Algumas lojas de varejo têm espaço físico gigantescos e, de repente, ela lança o portal, o site, o e-commerce, o marketplace. Por experiência, sabe o que está acontecendo com as lojas físicas? Estão começando a ficar vazio. Porque o cliente vai, olha na loja, vê geladeira, não posso falar a marca, 1.200. Ele vê a geladeira, abre, toca, sente, vê, mas não compra. Aí ele vai no marketplace, essa mesma geladeira por 1.000 e mais, retira na loja em 2 horas. Ali, o vendedor ainda vai pedir para o estoque. Enfim, é uma ideia. Né? Ok. Relacionamento com clientes. Eu disse que vai ser suporte via chat e relatório de desempenho.
Bom, o que é? Descreve os tipos de relacionamento que uma empresa estabelece com seus segmentos de clientes. Aqui um cuidado, não pode ser padrão para todo mundo. Se são segmentos de cliente, como eu comecei no início, barbearia, eu tenho que ter um tipo de conversa. Com alguém que vai trabalhar com veículos customizados, outro tipo de conversa. E, pessoal, usando inteligência artificial, ela cria vários scripts, carrosséis para segmentos. O nosso sistema faz isso. Será algo pessoal? Automatizado? Self-service? Eu tenho que dizer o que vai ser. Não, nosso sistema é clique leve, clique, seja feliz e depois você paga. Como vamos conquistar e manter nossos clientes? 2 palavras, conquistar e manter. Muitas vezes a gente pensa assim, conquistei o cliente, mas o nosso pós não mantém o cliente. Então, o custo de conquistar um cliente se torna muito alto. Manter é algo bem mais interessante. Então, eu preciso pensar no relacionamento. Então, tudo isso eu estou vendendo uma ideia de plataforma, né? Eu estou vendendo varejo inteligente. Fontes de receita, assinatura mensal. Mas, espera aí, me explica isso. Então, o que é? Representa o dinheiro que a empresa gera a partir de cada segmento de clientes. E aí, pessoal, eu vou falar uma coisa que tem que ser muito cuidadosa ao falar e ao entender. Eu vou demitir cliente. Como assim? O senhor não fica triste, mas eu estou gastando muito esforço do meu time, eu sozinho, né, para tratar o seu produto e o meu o back-end, né, sou eu e sou eu, porque outra empresa só sou eu. O meu back-end está gastando muito tempo. Então, o custo de manter esse cliente no momento não é viável. E aí muitas empresas, eu sei que vocês vão ficar vermelhos, mas muitas empresas mantêm clientes que o custo operacional é muito alto quando ele podia diversificar e conquistar outros clientes. Eu falei para demitir cliente, a decisão é sua, não é minha. Mas eu já fiz isso em algumas consultorias que eu vi que eu trabalhava mais para eles e nunca a pessoa dava o ok, o aprovava. E outros projetos, o ok era mais rápido. Então, chegou a hora que não dá, né? Eu fico preso em alguns processos. Bom, nossos clientes estão dispostos a pagar? Cuidado, precificar. Quanto custa isso? Não responda, não responda. Porque nós somos habituados a, custa, é caro. Minha mãe dizia, não posso comprar isso porque isso é caro. Eu fui adestrado, treinado, orientado, tudo é caro. Mais alguém? Só eu? Só eu, né? Então, quando você vai em algum lugar para consumir alguma coisa, nossa, como é caro. Agora inverta, você, o vendedor, é caro? Só você sabe o sacrifício. Então, nós que estamos oferecendo esse processo, eu não falo a palavra caro, é um investimento. Faça um test drive com a gente, 1 mês de assinatura e veja o retorno. Então, é retorno de investimento. ROI, retorno sobre investimento. Não quanto custa a gente sabe, vou ter que pagar. Mas se eu digo assim, olha, custa R$1.000, 1 milhão, eu não sei a diferença. Mas se eu disser, olha, o seu investimento X, não tem número, tem um retorno de 35%, eu vou pensar assim, 35% de R$1.000 é tanto, 35% de 1 milhão, aí eu começo a ter um poder maior de decisão, dependendo do meu negócio. É claro que o meu negócio não está em 1 milhão, então é R$1.000, tá? Agora vem o lado da operação, o lado estrutural do negócio. Então, olha só, as preocupações são com o cliente. Pessoal, tem 9 tópicos. Quantos são da operação? 4. Aquela ideia de que o cliente tem razão, precisa tomar cuidado. O cliente é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Ele deve ser atendido com qualidade, com inteligência. Por isso que vocês estão fazendo o curso de administração. E muito certo, vocês quando entraram aqui, tinha uma ideia, mas as disciplinas foram amplificando e às vezes até mudando essa ideia. E cada vez mais fazendo isso. Só o fato de vocês participarem e ouvirem de ex-alunos que é possível, vocês começam, eu também um dia quero estar lá no palco, não esse, mas o palco da vida, dizendo assim, eu conquistei, eu consegui, tá? Com muitas dores. Continuando, próximo passo, lado da operação. Eu não posso esquecer do lado da operação. É o lado que fica às vezes obscuro, que muitas vezes a gente não liga, não dá crédito. Fundamental. Para que o cliente tenha sucesso, eu não posso dizer para ele, olha, desculpa, eu não vou te entregar esse módulo funcionando porque tivemos um problema, um apagar de luzes. Foi algo raro, mas aconteceu. O cliente não quer saber, ele quer saber por que você não comprou um gerador? Por que você não protegeu o botão que alguém apagou? Por que você não fez isso? Porque é problema seu. Então,
o lado da operação é fundamental para que o lado do cliente se vá bem. Bom, recursos principais. Pessoal, é problema meu para lançar esse produto. Eu preciso ter software, servidor, um analista de dados. Mas eu sou de administração, eu sou de gestão, eu não sei nada de software. Gente, contrata alguém, coloca no time, ou arranja um parceiro. Nem tudo eu tenho que fazer. Eu tenho que administrar. Correto? Legal. Próximo, quais são as atividades-chave? O que é importante do meu business, do meu negócio? Atividade-chave, eu tenho que fazer análise de dados, vou usar Business Intelligence, vou usar ciência de dados, análise de dados. Não sabe fazer isso? Contrata alguém. Mas cuidado, não cai na besteira que alguns ex-alunos meus que começaram a empreender, eles entraram naquela coisa. Não, isso aí eu não posso pagar, então eu vou fazer cursos. Tudo bem, mas lembra, um dia você vai ter que entender que você toca numa orquestra. Ou você toca um instrumento único, ou você é o maestro. Eu quero ser o maestro, então eu tenho que aprender a delegar. Eu tinha esse problema de tudo eu queria saber, tudo eu queria aprender. Descobri que não precisa isso. Bom, atividade-chave, análise de dados e manutenção da plataforma. Gente, a plataforma é fundamental, ela não pode cair. Então, de cara, eu já sei que eu tenho que, no meu estrutural, ter a minha plataforma, o meu software, o meu sistema de gestão de todos os meus clientes armazenados numa nuvem confiável, num fornecedor de nuvem confiável. Porém, eu tenho que embutir nos meus custos operacionais um backup, uma outra nuvem. Porque se aquela nuvem, aquele fornecedor, acontece um apagão, eu me complico. E vários se complicam. O meu negócio pode ruir. Então, eu tenho 2, né? Ou 3, depende do negócio. Quais as parcerias? Bom, nós imaginamos aqui conversar com a prefeitura através de busca de um calendário de eventos, da associação comercial, e aí custo de servidor, a nossa estrutura, salários e marketing. Você não quer pagar salário? Chama para sócio. Só lembra que a dor é dividida e os lucros também. Aqui, rapidamente, recursos principais. Não basta, na apresentação, falar software, servidor, analista de dados. Não, sei dizer. O que é? Descrever os ativos mais importantes necessários para fazer um modelo de negócio funcionar. Então, veja, aqui você olha, nós usamos um servidor, nós usamos um serviço da, eu não vou falar o provedor de número, mas servidor, provedor A, que tem essas características, descreve as características. Eu não comprei nada de computador, eu loquei, é o SAS. Mas tem que dizer que faz isso. Porque senão a banca vai dizer assim, como é que você pretende fazer isso? E tudo que uma banca de avaliação de empenhar recurso te pergunta e você fica, legal, não está preparado. Só assim, simples, não tem problema, não está preparado. Então aqui, pergunte-se, quais recursos nossa proposta de valor para o cliente, agora tem uma relação, precisa, físicos, máquinas, intelectuais, patentes, humanos, especialistas, financeiros, investimentos. De repente eu preciso de capital humano. A minha ideia é toda capital humano. Como é que eu vou buscar esse capital humano? Ora, eu vou buscar, por exemplo, ir em eventos de instituições de ensino, eu vou buscar investir, talvez não seja a palavra, mas procurar ser apoiador desse tipo de situação e buscar os talentos. Eu aqui em meia hora já busquei 2 talentos, só no olhar. Então a gente está prospectando. Ou então eu vou no mercado e contrato. Só cuidado para não ficar refém desse talento. Aquela história, eu tenho um desenvolvedor que é o cara, é a pessoa mágica, que cuida de toda a estrutura do meu recurso principal. De novo, assim como você tem a estrutura de nuvem, eu orientei a ter um backup, não tenha só um consultor nessa área estratégica, tenha 2. Porque se ele fica doente ou coisa pior, ou ele vai embora, o teu negócio pode ir embora também. Então, tenha sempre essa percepção. Ou é você, ou você busca alguém. Ok. Atividade-chave, nosso negócio, atividade-chave é a seguinte, analisar dados e cuidar da manutenção da plataforma. O que é? Descrever nesse quadrinho, depois eu volto nele e só mostro, as ações mais importantes que uma empresa deve realizar para operar com sucesso. Vocês veem o que você pretende, o que a tua empresa faz como atividade-chave? É analisar dados? Beleza, como? Pergunte-se, quais são as atividades essenciais que eu preciso fazer para que eu possa entregar o que eu estou prometendo, que é a minha proposta de valor? Eu falei que era difícil, não falei? É difícil. Exemplo, produção, desenvolvimento de software, marketing, logística. Adianta eu contratar um serviço de nuvem, contratar um pessoal de desenvolvimento, desenvolver um front-end, ou seja, as telas bonitas e falar, e eu não tenho ninguém de marketing para vender?
O meu, talvez o de vários, o maior problema é que nós não somos treinados para vender. A gente é tímido, né? Vai fazer uma apresentação de trabalho numa classe de controle, de amigos, ou pseudo-amigos, e o que acontece? Eu não sei falar. Tá, então o dia que você for só eu, trata de contratar alguém de marketing, e bom de preferência, tá? Ele que vai te ajudar muito nisso. Parcerias principais, descreve a rede de fornecedores. Ter bons fornecedores é fundamental. E parceiros que fazem o teu modelo de negócio funcionar. Você precisa ter esses dois. Quanto mais você ganhar, mais eles ganham. Quanto mais fidelidade você for a esses fornecedores, mais você tem chance de sucesso. Pergunte-se, quem são nossos parceiros e fornecedores fundamentais? Você tem que conhecer isso e, de preferência, na apresentação do seu projeto, você tem que ter ideia disso o mais claro possível. Que atividades eles realizam e que recursos eles nos fornecem? Olha, o fornecedor XYZ é um fornecedor de nuvem, ele tem uma estratégia, eu já fiz uma comparação de valor, o valor dele é importante para o meu negócio, mas também já estou pensando em uma unidade de backup que tem um valor X. É o que você escreveu aqui. Ah, então, o pessoal vai dizer, não, ele tem ciência das coisas, não é um aprendiz ainda. E estrutura de custo, você tem que ter claro. Descreve todos os custos envolvidos no momento ou na operação do teu modelo de negócio. Eu tenho um modelo de negócio para propor para vocês, investidores. Se eu não souber quanto é o custo, eu não sei quanto eu vou pedir para vocês investirem. E se eu não souber quanto é o custo, para vocês é muito arriscado se eu não disser quanto custa para vocês investirem. Mas tem outro detalhe, qual é o retorno que esse investimento pode dar? A gente só pede dinheiro, o quanto é? Vai precisar de 10 mil. Para quê? Como? Como você vai recuperar isso? Como que você vai pagar? Eu não estou preocupado que você não vai pagar, estou preocupado como que eu posso investir mais grana em você, mais dinheiro em você. E não sou banco. Bom, quais recursos? Custos fixos. Às vezes a gente opera a MEI com um pensamento, meu filho tinha uma MEI, agora já tem a empresa, ele já pulou de degrau, e doeu muito para ele pular de degrau, doeu muito. Ele descobriu que ele tinha que pagar imposto. E aí ele percebeu que o estourar a MEI é o objetivo. O estourar o valor limite da MEI é o objetivo se você quer crescer, mas tem dor. No primeiro mês, ele contratou o patrocinador dele. Pai, não sobrou grana para o imposto. Eu falei, claro, você não calculou que agora tinha que pagar o imposto. Aí o patrocinador dele investiu. Investiu. Cuidado, não faça uma empresa pensando no patrocinador sempre, tá? Ou mãe-trocinador. Tá? Pense numa empresa que você cria um plano de negócios com sustentabilidade em várias estratégias. Legal, então eu fiz aquele documento. Depois, para fechar, eu só mostro ele. Eu preenchi aquilo. Ok. Eu, na verdade, fui respondendo todas essas perguntas. É uma mini oficina, depois a gente pode fazer oficina para cada um, mas esse é outro assunto. Legal. Agora vem apresentar para vocês. E aí, todas aquelas atividades dos 9 bloquinhos, aquele monte de coisa que eu já gastei aí uns 25 minutos, tem que falar em 5 minutos. É o pitch. E aí eu vou contar, para não ficar só no slide, um projeto simples. Tudo bem? O que você tem que apresentar? O problema, a solução, rápido. O modelo de negócio, rápido. A operação, a equipe é chamada. Então, aqui é a parte difícil. E são 2 momentos. Você tem que apresentar o documento e depois, na apresentação para a banca dos que forem pré-selecionados, tem que ser muito assertivo. E isso é treino, gente. É treino. Tá? Dicas para uma apresentação eficaz. Isso aqui pode servir para as aulas de vocês quando vocês tiverem que fazer a apresentação. Eu estou quase terminando. Tem que ser assertivo, eficaz. Ensaie para respeitar o tempo. Ensaia. Eu toda vez que vou fazer uma palestra, eu pergunto qual é o tempo e eu fico preocupado que eu não estou vendo o cronômetro. Clareza no que vai falar. Visual. Utilize mais imagens e menos texto. Aqui todo mundo fala, né? Mas a gente escreve um monte de coisa. Você vê que eu estou lendo o que é preciso. E objetivo. Aqui, isso depois você tem acesso. Eu pedi ao Silvio que fizesse um FAQ, mas eu não vou mostrar todos, tá? Importante. O que é programa de pré-incubação e incubação da Incetec? Iniciativa da incubadora de empresas mistas, Incetec, aqui do campus, núcleo incubador Poços de Caldas, para apoiar o desenvolvimento. Então, aqui, aos que passarem, terá todo um contexto de aprender como você pode lançar a sua empresa. A ideia é incuba a empresa, incuba a ideia, participa, network, cursos, treinamento, e aí um dia você, é como se fosse a escola, graduado. E aí eu espero que eu esteja na festa. Interessante, pode ser presencial, virtual, e aí quando é virtual, gente, pode ser que seja gente de outro estado, tá? Não vi nada no edital impedindo isso. Quem pode participar?
Qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer pessoa é qualquer pessoa. Podem participar equipes formadas por estudantes, ex-alunos, se eles estiverem aí já fiquem ligados, servidores do IFSU de Minas, Campos Poços de Caldas e outras unidades, ou empreendedores sem vínculo com a instituição. As equipes devem ter no mínimo 2 e no máximo 6 integrantes. E precisam de um responsável legal. Então essa é a regrinha básica. Mas isso tudo tem no edital, não vou... Quais tipos de propostas buscamos? A Incetec busca proposta que priorize ideias de base tecnológica e ou negócio de impacto, que ofereçam valor agregado. Como faço para me inscrever? As inscrições são feitas exclusivamente online, através de formulário eletrônico, disponível no edital e publicações em site Edge. Você deverá preencher seus dados, informações da equipe, um resumo de proposta de 80 a 200 palavras. Gente, pelo amor de Deus, já tive aluno que perdeu atividade de iniciação científica porque lá no edital estava 200 palavras. Ele escreveu a ideia dele em 230. Isso foi motivo de desclassificação. Então, poxa, pega lá um editor de texto e conta a palavra, pelo amor de Deus. Não perde a tua ideia por causa de besteira. É uma oportunidade para o IFE Sul de Minas começar a crescer no quesito empreender de verdade, fazer a diferença. Tudo bem? Eu agradeço o carinho, a gentileza. Abraço.